Victor Vasarely, nascido no dia 9 de abril de 1906 em Pécs, na Hungria, foi nada mais nada menos do que o pai da Optical Art, um aspirante a médico que em 1927 decidiu tomar um outro rumo em sua vida. Decidiu se dedicar às artes, o que não fez seus anos estudando medicina e sua dedicação à ciência serem desperdiçadas. Com isso, ele desenvolveu um forte senso de método científico e objetividade, um diferencial que o colocou em uma ótima posição ao longo de sua carreira artística. Nos anos seguintes, ele decidiu estudar pintura acadêmica tradicional na academia privada Padrone Volkmann, e durante esse tempo ele se dedicou muito à leitura, particularmente leitura científica, compreendendo e absorvendo obras de Einstein, Heisenberg, Bohr e Wiener. Vasarely, por achar que a ciência já estava no seu limite e que poderia ser explorado, começou a desenvolver a ideia de que através das artes, que estes modelos científicos poderiam ser estendidos visualmente. As duas expressões criativas do homem, arte e ciência, se encontram novamente para formar uma construção imaginária, de acordo com a nossa sensibilidade e conhecimento contemporâneo. Mas tudo isso eram apenas ideias, e algo mais era preciso para dar forma a ela. Vasarely procurava por direções. E sabe onde ele encontrou direção? Em casas de café boêmio localizadas juntas ao rio Danúbio. Ele gostava de frequentar esses lugares por conta de que lá intelectuais se encontravam para discutir política, economia, teorias sociais, desenvolvimentos científicos, tecnologia, música e arte de vanguarda. Foi lá que Vasarely ouviu pela primeira vez da Escola Alemã de Artesanato e Artes Plásticas, fundada pelo arquiteto Walter Gropius, em 1919. Mais interessante para Vasarely, ele ouviu falar sobre uma escola em Budapeste, a Academia Mohyla, que foi amplamente considerada como o centro de estudos de Bohr, na Hungria. Victor Vasarely se inscreveu na Mohyla, no momento dirigida por Sándor Börnich, em 1929. Os conceitos básicos de aprendizagem eram que todas as artes aplicadas devem alcançar uma unidade de propósito baseada no cubo, o retângulo e o círculo. E o ensino de Bohr foi, e até hoje, é muito influente principalmente em arquitetura e design. Na academia, Vasarely explorou diversas formas visuais, incluindo formas abstratas, algo que a ele iria retomar mais tarde em sua carreira. O talento de Victor era óbvio para todos que ele encontrou durante este período, e foi apontado como sendo um estudante excepcional. É justo dizer que os ensinamentos absorvidos na Academia Mohyla se tornaram a base de seu estilo maduro. Na época, ele trabalhava em duas funções numa fábrica de rolamentos em Budapeste, passando a maior parte do departamento de contas e o tempo que sobrava criava pôsteres de publicidade para a empresa. Mas procurando por algo mais, Victor se mudou para Paris, procurando na cidade das luzes inspiração, já que na época era o centro da arte no mundo. Casou-se em 1931 com uma colega da Academia Mohyla, Claire Spinner, com quem teve 2 filhos, André e Jean-Pierre. O artista conseguiu emprego em diversas empresas de publicidade, mas nada de alguma forma desafiador. Sendo assim, ele passou diversas noites trabalhando em sua própria arte. Sua ambição era fazer o emprego da noite e o emprego do dia. De 1930 a 1944, ele esteve num período que foi bastante figurativo e dirigido à imagem gráfica, e daí vieram as raízes do seu futuro e grandioso trabalho. Tabuleiro de xadrez foi pintado em 1935. Nele estava claro que Vasarely desenvolveria nas décadas seguintes. Outras obras importantes desse período incluem Arlequim, onde Vasarely usa uma grade sistemática e colorida para dar vida à figura emergente. Tigres, que mostra 2 tigres construídos em cores alternadas e contrastantes, e a primeira obra da série Zebras. As zebras eram feitas de linhas circulares, sem contornos retos e claramente mostrando como essa simples artimanha deve dar uma sensação de dinamismo. Entre 1944 e 1947, ele esteve no caminho errado. Uma grande mudança no estilo de Vasarely veio depois da sua primeira grande exibição de gráficos e desenhos na Galeria Denis René, em 1944. A exibição foi um sucesso de crítica. Vasarely decidiu de vez se dedicar à pintura. Durante esta época, Vasarely conheceu o trabalho dos pintores abstratos Auguste Rodin, Pierre Mondrian e o arquiteto pintor Le Corbusier.
As ideias desses artistas tiveram um impacto significante em Victor, e por volta de 1945 ele ficou comprometido à pintura abstrata. O trabalho de Victor Vasarely incluiu 3 importantes exibições em Paris: Salon des Surintendants, em 1947, novamente na Galeria Denise René, em 1948, e numa mostra chamada Tendências da Arte Abstrata. Ele estava no caminho de se tornar um artista aceitado, mas não sentia que tinha criado seu próprio estilo. Em 1947, Vasarely começou a passar as férias nas ilhas Belle-Isle, e lá encontrou inspiração em caminhadas ao longo da orla. Os seixos, as conchas do mar na praia, as banheiras de hidromassagem, a névoa que paira, o sol, o céu, nas rochas, nos pedaços de garrafas quebradas, polidas pelo ritmo vai e vem das ondas. Estou certo que reconheci a geometria interna da natureza. Nesse período, Vasarely começou a mudar as pinturas abstratas representando imagens para obras abstratas compostas inteiramente por formas geométricas. Embora o trabalho nesse período fosse fortemente influenciado por Kazimir Malevich, Mlov Nagy e Walter Gropius, Vasarely encontrou seu próprio estilo. Já em 1950, Vasarely estava usando desenhos de escala preliminares para suas obras. Vasarely chamou isso de programations. Vasarely desenvolveu um sistema de cores e criaria novas formas para aplicar a seu sistema de cores. Este era seu alfabeto artístico. Ele então iria testar esse alfabeto em um programa antes de aplicar as novas séries de obras. Desde o início, Vasarely era fascinado pela tecnologia e tinha a visão de como os computadores eram promissores. Ele insistia, por exemplo, que computadores fossem instalados na Fundação Vasarely. O sistema de trabalho do pintor, seu alfabeto plástico e métodos de desenho mostravam o quanto Vasarely estava à frente do seu tempo. Vasarely passou por diversos momentos ao longo da sua carreira, todos que marcaram de forma tão incrível sua trajetória, e esses momentos foram: Victor Vasarely em preto e branco, 1951-1965. Entre 1951 e 59, Victor Vasarely continuou trabalhando com formas geométricas e ainda começou a pintar, predominantemente em preto e branco. Nas obras desse período, é notável o desenvolvimento do que veio a se chamar de Op Art. Na obra Vega, de 1957, que recebe o mesmo nome da estrela mais brilhante da constelação, Lyra, Vasarely pinta um grande tabuleiro de xadrez, que se torna irregular pela curvatura das linhas, e isso traz uma confusão para seus olhos. A pintura praticamente nos obriga a se aproximar e distanciar dela, e quando fazemos isso, o tabuleiro parece mover-se, expandindo, retraindo e se ondulando. Eram criadas as bases para o movimento Op Art. Manifesto Amarelo, 1955. Vasarely dizia que pintura e escultura se tornam termos antiquados. É mais correto chamar de arte plástica bi-, ou multidimensional. Nós não mais diferenciamos manifestações criativas de sensibilidade, mas sim o desenvolvimento de uma sensibilidade plástica em espaços diferentes. Movimento não depende de composição nem de um assunto específico, mas a apreensão num ato de olhar que por si só considerado o único criador. Por conta deste manifesto, Vasarely recebeu de críticos o Prêmio Brussels e a Medalha de Ouro do Trienal de Milão. Cor e o alfabeto plástico, 1960-65. Neste período, Vasarely criou seu alfabeto plástico, um sistema baseado em grades que estabeleciam relações modulares em formas e cores. Esse período marcou a reintrodução das cores às obras de Victor, através de 2 séries de obras da época, Alfabeto Plástico e Folk Planté. Na série Alfabeto Plástico, cada pintura era baseada em 15 formas derivadas do círculo, quadrado e triângulo. Variações dessa forma de raízes foram então desenvolvidas e pintado com diferentes escalas de cores, cada um com 20 tons. Cada unidade dentro de uma grade de um plano e um fundo. Com a série Folklore Planté, Vasarely queria alcançar, através da linguagem universal, valores humanos ao público geral fora do estabelecimento da arte. Reconhecimento internacional, 1965. Ainda que Victor estivesse sendo tão prestigiado com premiações e estivesse se tornando conhecido, ele não era reconhecido internacionalmente. Algo que mudou em 1965, quando ele fez uma exposição em Nova York no Museu de Arte Moderna, chamado The Responsive Eye, ao lado de outros importantes artistas da Op Art, como Bridget Riley.
The Responsive Eye, deu a Vazarelli o status de celebridade artística internacional e passou a ser convidado para mostras em várias galerias e museus ao redor do mundo. E a partir deste momento ele passou a ser conhecido como o pai da Op Art. Vonal, 1964. Nos anos seguintes, ele criou uma série de obras que apenas consolidaram seu status. Uma das obras foi a série Vonal, onde ele relembrou sua época de estudante, mas dessa vez fazendo uso total da cor. Em Vonal Citre, 1975, a sensação de movimentos e profundidade foi criada pelo uso de linhas e tamanhos que diminuíam rumo ao centro da imagem. Quanto mais para o centro olhamos, mais longe parece que está. O uso de cores que mudam através do quadro também providencia uma sensação de energia cinética, profundidade e espaço. Vega, 1968. Na série de obras Vega, Victor passa a explorar mais distorções esféricas e grades policromáticas, fazendo a superfície parecer ter sido deformada, dando a sensação de que algo está tentando estourar a superfície. Vega Nord, de 1969, é uma das obras mais conhecidas da série. Gestalt, 1969. Esta mostrou a fascinação de Victor por hexágonos. Vazarelli criou a série de pinturas homenagem ao hexágono, em paralelo às obras de Gestalt. A principal característica era o tridimensionais sólidas, composta por cubos e células que confundem visualmente quem as vê. Vazarelli fez bom uso das variações de cores para dar ilusão de espaço, luz, movimento e estrutura. Obras fora do estúdio. Ao longo da sua vida, Victor Vazarelli era fascinado e atraído pelo uso de outros materiais e trabalhou em diversos projetos arquitetônicos. Em 1954 fez o Tributo a Malevich, um muro de cerâmica com 100 metros quadrados da Universidade de Caracas, Venezuela, numa coprodução com o arquiteto Carlos Raul Villanueva. Em 1976 foram construídos os prédios da Fundação Vazarelli, em Aix-de-Provence, na França, que foram planejados e pagos por Vazarelli. Ele ainda produziu alguns livros, incluindo Plastiché, Vazarelli e filmes. Em seus últimos anos, Vazarelli não desapontou quanto à energia e criatividade. Ele continuou inovando e criando obras de uma genialidade indiscutível. Em sua velhice, recebeu muitas homenagens. Ele se tornou o cidadão honorário de Nova York em 1990, promovido na França ao posto de oficial de ordem nacional de mérito. Vazarelli se tornou cidadão naturalizado francês em 1959. 1970 foi o ano que ele abriu seu primeiro museu dedicado a Gorgias, na França, o qual fechado em 1996. O Museu da Fundação Vazarelli abriu em 1976 em Pécs, na Hungria, cidade onde ele nasceu, e em Aix-de-Provence. E em 1987, mais um museu de Vazarelli abriu no Palácio Zik, em Budapeste, na Hungria. Victor Vazarelli morreu em Paris, dia 15 de março de 1997, aos 91 anos, mas a genialidade de suas obras continuam até hoje.